Meus amigos do Bíblia Desfolhada, nós gostaríamos de iniciar esse terceiro episódio agradecendo aos nossos ouvintes, né, ao nosso público, pelos compartilhamentos, pelos comentários nas redes sociais, por toda a devolutiva, né, desde quando nós iniciamos os 2 episódios anteriores, né, e todo o impacto que isso vem causando, né, nas nossas vidas, no nosso ministério, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com as pessoas com quem a gente convive. Então, nós estamos muito felizes. E também por ter, né, o nosso mestre André aqui hoje conosco, aceitou de pronto o nosso convite, né, de estar aqui no nosso podcast. O tema, a gente gosta sempre de repetir isso, né, o tema central do Bíblia Desfolhada é como Jesus ensinou, eu quero, né, então como Jesus ensinou, eu quero ensinar também, né, como Jesus ensinou, como Jesus pregou, como Jesus curou, né, então como ele fez, nós precisamos seguir, né, os passos, as pegadas do nosso mestre Jesus. Então eu vou apresentar agora o currículo, esse currículo. Quando a Valéria fica responsável por colher essas informações e eu fico responsável por digitar essas informações. E quando ela me mandou, eu falei, gente, meu telefone tá pesado aqui, vai travar, né? Vai travar. Né? Nós conhecemos o mestre André no EPAME, que é onde nós tivemos o primeiro contato, né? E nós saímos de lá tão impactadas com tudo que nós ouvimos, com tudo que nós aprendemos. E eu sempre falo com a Valéria, eu falei, o mestre André, ele é tão cheio de conhecimento, mas ele passa uma coisa tão simples, né? Leve, de forma leve, de forma tranquila, que você entende, que você compreende ali o conteúdo, né? E nós estamos, assim, felizes demais por você ter aceito, por você estar aqui hoje. Mestre André, evangelista e mestre. Master em teologia pela Fatum, bacharel em teologia pela FATAD, bacharel MEC pela Unigran Rio, escritor e consultor literário, professor de teologia sistemática, bíblica e pública e membro da Assembleia de Deus Forte Éden. É um prazer ter você aqui hoje conosco. E Valéria agora vai falar desse tema que foi por nós tão falado, tão discutido, né? E foi muito engraçado a gente tentando dar um nome a esse episódio, né? Lobo em pele de ovelha. Eu falei, Valéria, não é livro infantil, não é um livro literário, não é uma literatura infantil, né? As Pequenas Ovelhas e o Grande Lobo, né? Não é uma literatura infantil, mas um tema que chame a atenção, né? Que desperte dos nossos ouvintes e em nós o risco que nós corremos hoje se nós não estivermos apegados à palavra da verdade, que é a Bíblia. Né? Aquilo que Jesus ensinou, eu gosto muito, né, do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, porque ali Jesus ele dá uma aula de tudo para tudo. Né? E o tema é o aprisco corrompido. Né? E aí a gente ficou discutindo, né, sobre o tema, e aí surgiu o aprisco corrompido. Porque se nós não tomarmos cuidado, se nós não tivermos cautela, não formos prudentes, com toda certeza, esse aprisco ele se corrompe, esse aprisco ele desfaz, né? E aí nós vamos falar acerca desse tema hoje aí ao longo do podcast. Quero dar boas-vindas aos ouvintes, mais uma vez, agradecer ao mestre André por ter aceito o nosso convite, e como a pastora, hoje pastora Bruna, ela gosta de enfatizar, porque no último episódio era Bruna, era missionária, mas agora a pastora Bruna enfatizou. O tema de hoje é o aprisco corrompido. E aprisco, ele aponta para ovelhas, somos ovelhas desse aprisco, aponta para a ovelha. E corrompido, nós puxamos vários sinônimos. Corrompido é adulterado, modificado, falsificado, muito forte. Então, o aprisco corrompido. E o texto base, o texto norte desse terceiro episódio, que eu vou estar lendo e logo após eu passar a bola para o mestre, é Mateus 7, do 15 ao 20. Mateus 7, do 15 ao 20. Eu vou estar lendo, vou fazer leitura. Jesus falando, ainda estamos no Sermão do Monte, continuação do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Jesus falando, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos
profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mestre André está com a palavra, fica à vontade para discorrer sobre o texto. Palavra com o senhor, Mestre André. Amém. Quero agradecer o convite do Bíblia Desfolhada, né? Agradecer a pastora Bruna e professora Bruna, a diaconisa e professora Val, né? É um prazer estar aqui com vocês. Dizer que eu fico muito feliz de ver mulheres comandando podcast de ensino. A gente já tem na igreja mulheres trabalhando com EBD há muito tempo, mas assim, como teólogas, escrevendo, né? Como você escreveu agora há pouco, tá, para lançar. Tá começando esse movimento de um tempo para cá, essa abertura, e que Deus, é importante esse olhar feminino, essa sensibilidade, e esse espaço também, né? Que a mulher tenha contribuído dentro da teologia. Então, eu sempre fico feliz de ver iniciativas assim, de ver mulheres no campo do ensino. Amém. Fazendo o melhor para a glória de Deus. O tema é um tema difícil, porque é um tema apologético. Então, ele é um tema sensível. Ao mesmo tempo que a gente tem que salvaguardar a unidade da igreja, a gente tem que se perguntar em torno de que é essa unidade. Qual é o limite da unidade? Porque a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Ou seja, ao mesmo tempo em que essa denúncia contra os falsos profetas e os erros, ela precisa ser feita, ela não pode se virar denuncismo, ou seja, a denúncia pela denúncia, a briga por coisas pequenas, por diferenças, né? Então a gente já tem um protestantismo muito multifacetado. Então são diversos grupos de pensamentos teológicos. E sempre foi assim, na verdade, essa diversidade teológica ela vem desde a igreja primitiva. Então é preciso sim haver uma certa tolerância, é preciso haver paz entre os irmãos até um determinado limite. Porque se a gente faz a unidade a qualquer custo, já não existe mais unidade. Porque você não salvaguarda nada em comum. Qualquer coisa você vai misturando ali e no final, é como se fosse uma comida que você vai colocando, no final você não tem mais nada ali. Você não consegue identificar o que é aquilo. E é interessante esse texto, né? Eu tive a alegria de... Eu tenho uma trilogia de livros sobre esse texto, Mateus 5, 6 e 7. E aqui Jesus está encerrando o Sermão do Monte. E ele coloca ele usa, lógico, como um judeu e conhecedor das escrituras, da forma de ensinar do judaísmo, ele utiliza muito esse paralelismo de contraste, né? Então, porta estreita, porta larga, caminho apertado, caminho espaçoso, levando quem está ouvindo ele, depois do leitor, a uma ideia de escolha, a uma ideia de possibilidades e caminhos aonde existe um caminho certo e existe um caminho errado. Então, ele convida a uma decisão e ele diz, né, que ele diz qual é a característica do caminho errado, qual é a característica do caminho certo, e depois, para não haver dúvida de qual é a porta apertada, qual é o caminho, aí ele vai dizer de coisas que parecem ser e não é. Aí ele vai falar do falso profeta que parece ser profeta, do lobo que parece ser ovelha, e que tipo de árvore que se é. Ou seja, aí ele diz, olha, se você tiver dúvida sobre se é lobo, ou se é pastor, ou se é ovelha, você olha para o que ele está produzindo. E aí, pelo que ele está produzindo, você vai conseguir discernir qual é a origem daquilo ali. E o que falta muito hoje é discernimento. E o discernimento passa pelo conhecimento. Porque ainda que exista o discernimento como dom do Espírito, que é aquela capacidade sobrenatural de identificar se é o diabo que está falando, se é o homem que está falando, se é Deus que está falando, ainda que, então, existem momentos em que sem esse dom é difícil discernir, mas isso são momentos muito específicos. Na maioria das vezes, o discernimento espiritual comum, ele abarca 90% das coisas. E as pessoas, elas não têm esse discernimento
Não porque necessariamente falta conversão, lógico, também tem gente que não discerne porque não é convertido mesmo. Sim. Então, se você não é espiritual, você não discerne as coisas espirituais. Você não sabe o que é espiritual, o que não é, o que tem origem humana, divina, diabólica, não sabe. Mas porque falta conhecimento. Sem o conhecimento, você não tem as ferramentas de discernimento. Então, por exemplo, se eu tivesse nascido cego e vocês ficassem falando comigo de preto, branco, amarelo, azul, abóbora, eu ia dizer, eu não tenho laranja, eu não tenho capacidade de discernir. Né? Eu posso imaginar, mas se eu nasci cego, eu não tenho essa ferramenta. E hoje, infelizmente, acontece muito isso. A gente está vivendo um tempo, né, onde existem um número grande de falsos profetas. Hoje, antigamente, você tinha uma centralização muito grande da igreja evangélica, onde, por ter um número pequeno de ministérios, né, então se você não fosse dali, para você estava alijado da fé. Né? Até para você conseguir uma carta de transferência era complicado. Se o cara não te desse uma carta, aí fazer um consórcio lá, eu não dou carta, você não dá carta e você não ficava em lugar nenhum. E hoje não, você tem uma multiplicidade de igrejas, tem um montão de gente falando na internet, só que aí você precisa de mais discernimento para saber o que é e o que não é. E quando Jesus ele apresenta isso aí, né, e depois ele vai falar, olha, os dois homens, né? Quem constrói sobre essas minhas palavras é sábio, quem não constrói, constrói na areia, constrói num terreno falso. E eu quero destacar, para começo, né, aqui, a fala que ele diz, que é sobre estas minhas palavras. É lógico que quem edifica sobre a palavra de Deus está cumprindo aquilo. Mas eu quero destacar o contexto. Porque quando Jesus fala estas minhas palavras, ele não está pensando, ele não está dizendo sobre o que o apóstolo Paulo vai escrever. Aquilo também, mas ele vai remeter para o contexto. Ele está querendo dizer o seguinte: se vocês ouviram o que eu acabei de falar, todo esse sermão, 5, 6 e 7, esses 40 minutos, uma hora que eu estou falando com vocês aqui, se vocês edificarem sobre estas palavras, vocês estão edificando sobre a rocha. Significa dizer o seguinte, que se eu não tenho esse discernimento, se eu não sei identificar o que é porta larga e o que é porta estreita, se eu não sei identificar o que é caminho apertado e o que é caminho largo, se eu não sei identificar o que é uma figueira de um espinheiro, então eu estou construindo minha casa na areia. Então, o grande perigo aí, por isso que ele diz, acautelai-vos, tenha cuidado. Já inicia falando, ó, atenção. Exatamente, porque assim, eles são. O falso, ele não vem dizendo quem ele é. Exato. Né? Ele vem escondido, oculto, dissimulado. Então vamos pegar um exemplo aqui básico que acontece hoje em dia, que é o estelionato, de várias maneiras. Por WhatsApp e tal. A pessoa liga, diz que é do banco, cria toda uma metodologia, porque se ela disser o que é, ela não vai conseguir enganar. Então, tenha cuidado. Ou seja, você não pode ser ingênuo. E hoje, muitos cristãos são muito ingênuos. Muito ingênuos. Eles acham que qualquer pessoa com a Bíblia na mão... Ou com vocabulário, né, crentez, vamos dizer assim, já é meu irmão e aí eu posso... abrir o coração. E essa ingenuidade, ela é muito perigosa. Muito perigosa. Porque ela te coloca à mercê desse tipo de gente. E Jesus diz que a gente tem que ser simples, né, como as pombas, mas prudentes como a serpente. Muito bom. Você falou uma coisa interessante sobre... o Senhor falou, Jesus falou, sobre estas palavras, né, as palavras que ele estava proferindo ali, que ele estava advertindo, que ele estava ensinando, que ele estava orientando. E Tiago vai dizer que coisa boa é quando a gente não é só ouvinte, né? Mas quando a gente também é praticante, né? Talvez já sair dali daquele sermão do monte, já colocando em prática, né, tudo aquilo que foi, né, ofertado, tudo aquilo que foi oferecido, tudo aquilo que foi entregue por Jesus em palavras. E aí colocar em prática. E às vezes a gente encontra muita dificuldade nisso, né? São exatamente essas pessoas que têm a responsabilidade, ou deveriam ter a responsabilidade de propagar o Evangelho de Jesus Cristo, de ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, porém eles são só falantes e tem gente que é só ouvinte. Né? O falante ele também deve ser praticante, né? Ele fala e tem uma vida prática naquilo que ele está ensinando, naquilo que ele está pregando, né? A mesma coisa do ouvinte. Ele vai ouvir, ele vai absorver e ele vai desenvolver aquilo na vida dele prática, na vida dele diária. Né? E às vezes a gente esbarra aí nessas barreiras, né? Nessas dificuldades.
né? E, de fato, o falso ele não vai se revelar, o falso ele não vai, né, trazer um rótulo ali de falsidade, de mentira, de deturpação. Ele, com toda certeza, ele vai entregar aquilo que a pessoa quer receber, ele vai falar aquilo que as pessoas querem ouvir, né? E o engano, ele é lento, sorrateiro, né, maquiado, e ele tem entrado nos lugares, ele tem entrado pelos celulares, pelas redes sociais, então nem se fala, né? Hoje, o advento da rede social, o advento da internet é bom e é ruim, né? Se for usado de uma forma não controlada, você vai ouvir tudo de qualquer pessoa, né? E vai colocar em prática aquilo que aquelas pessoas estão ensinando, aquilo que aquelas pessoas estão falando. Então, eu acho que, na minha opinião, é importante hoje saber identificar. Saber que existe, ok, já sabemos que existe, mas como, né, identificar, como mapear isso? E o que eu faço depois que eu identifico? Né? Porque senão eu vou ficar falando, existem falsos mestres, falsos ensinos, tá, mas o que eu faço depois que eu identifico? Eu achei interessante também esse texto, porque Jesus fala que pelos seus frutos os conhecereis. E fruto remete ao fruto do Espírito, né? Ele não fala que pelos seus dons, pelos seus frutos conhecereis. E Jesus já dá a dica aí de como identificar esses falsos profetas. E Paulo também, em Atos 20, ele fala um texto até parecido. Atos 20, 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes, penetrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmo se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Torcerão a verdade. Ou seja, para você identificar o engano, você tem que conhecer a verdade. Sim. Por fora parece ovelha, mas por dentro é lobo. Então ele vai dizer, olhe o comportamento. Porque assim, vamos tentar imaginar numa cena mesmo, assim, como fosse um desenho, um lobo com a pele de ovelha, e aí ele foi lá, pegou o cheiro da ovelha, mas ele não vai balir. Ele vai uivar. Ou seja, em algum momento, ele vai deixar transparecer aquilo que ele é. Por que as pessoas são enganadas? Porque assim, você só consegue estabelecer o que é falso a partir do verdadeiro. Se você não conhece o que é verdadeiro, você não estabelece o que é falso. Então, por exemplo, eu não preciso ser especialista no que é falso, eu preciso conhecer a verdade. Quando a gente vai no comércio e entrega uma nota de grande valor, né? Vamos pegar uma nota que a gente quase não vê, de R$200. Então, saudades eternas. A pessoa vai estender a nota e ela vai procurar as marcas de autenticidade. Ela não conhece todos os tipos de falsificação. Então, ela não é alguém que vai dizer assim, não, porque existe esse tipo de falsificação, com esse tipo de papel, com esse tipo de característica, com esse tipo de impressão, não. Ela sabe que é uma nota verdadeira. A partir do que ela sabe que é uma nota verdadeira, ela vai conhecer o falso. Eu não conheço nada de arte. Então, se alguém chegar e me apresentar um quadro de um determinado pintor, eu posso acreditar que é daquele determinado pintor. Mas uma pessoa que é especialista e trabalha com rastreamento de fraude, ela sabe como aquele pintor pinta, ela sabe o tipo de tinta, ela sabe determinar. Então ela vai, a partir do conhecimento que ela tem do que é o quadro verdadeiro, ela vai identificar aquilo que é falso. E por que hoje falsos profetas se proliferam? Porque as pessoas têm pouco acesso ao que é verdadeiro. E aí passa também, às vezes, por uma preguiça de conhecer, de saber, mas também por quem ensina. Porque é dever do pastor alimentar o seu rebanho e afugentar os lobos. É dever. Então você vai falar assim, não, o pastor tem que educar na palavra? Tem que alimentar na palavra? Tem. Essa é uma parte do dever. Mas a outra parte, para isso também que serve o cajado, né? Também. Ou seja, você afugenta os animais ferozes. E aí você tem um N problemas. Aí a gente abre N porque você tem pastores que estão despreparados. É muito bom a gente ver o crescimento do evangelho, mas a realidade é que infelizmente, a qualidade não acompanha a multiplicidade. Até porque, em qualquer área, quando você cresce muito exponencialmente, é difícil, ainda mais quando é descentralizado. Então, hoje, o que acontece muitas vezes é a gente abrindo igreja que é foragido.
A gente já viu numa igreja que é novo convertido, é neófito, não sabe nada. E as pessoas acham que tem uma placa ali, que elas vão ali e tal. Então, tipo assim, a pessoa ela não consegue discernir o que é falso e verdadeiro porque ela não conhece, ela tem um mínimo conhecimento que para muitas pessoas vai ser o suficiente para levar ela à salvação, mas vai deixar ela completamente ingênua, onde ela não vai ter capacidade nenhuma de discernir. Agora, quando essa ovelha ela é alimentada com a verdade e ela conhece, você não, porque tem coisas, irmãos, que não precisa de discernimento. Por exemplo, o camarada está fazendo uma live da revelação. Aí ele diz assim, quando tiver 500 pessoas eu começo a revelar. Gente, qualquer pessoa que tenha um bom senso da realidade, O mínimo. ela vai olhar para aquilo e vai dizer, tem alguma coisa errada aqui. Por que a revelação está condicionada ao número de pessoas? E aí ele tem ali um computador onde ele está com a live, tem um outro do lado, e aí a pessoa começa a participar, aí ou alguém, um assessor trabalhando com ele, joga o perfil da pessoa ali e vê se é divorciada, se é casada, se tem filho, quer ver? E ele começa a revelar. Aí a pessoa vai e manda pix, e aquilo vai gerando uma fábrica do que é falso, né? Porque dinheiro falso só circula porque alguém está aceitando. Doutrina falsa só circula porque alguém está aceitando. Evangelho falso só circula porque alguém está aceitando. Então, por isso que esses trabalhos assim são importantes. Porque ainda que, infelizmente, essa é a realidade, um trabalho como esse, ele nunca vai ter o alcance de palhaçada. Desculpa usar essa expressão. Então, se alguém faz um trabalho, vamos que vamos, tem muito acesso. É muito fácil, aquilo promulga muito facilmente. Explode muito rápido. Explode muito rápido. Quando você faz o que é o correto e o sério, você tem mais dificuldade. Entretanto, sempre vai alcançar pessoas, não só pessoas que já são da teologia, já têm um entendimento, quanto pessoas que de repente estão buscando alguma coisa e vão olhar e vão falar, poxa, é um canal onde eu posso crescer em conhecimento, onde eu posso aumentar o meu conhecimento. E o trabalho que vocês fazem em igreja, o trabalho que vocês fazem como pastores, é um trabalho que ajuda a conter isso. Porque se vocês imaginam, se a situação é assim, imagina se tirar a contenção. O que vai acontecer? Em 2 Pedro, versículo 1 também fala, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ou seja, o Pedro, ele fala do passado, e surgiram falsos profetas no passado, e ele também aponta para um futuro, como também surgirão entre vocês falsos mestres. E na atualidade, o mestre André, como o senhor vê, como posso dizer, esses falsos mestres, na sua visão, se apresenta nos dias de hoje, nossos dias atuais? Se a gente tivesse que dar uma orientação prática, vamos lá, pegue seu caderno, pegue seu bloco e anote, identifique-os, vamos lá. Então, ele fala de falsos profetas e falsos mestres. O falso profeta, ele vai trabalhar mais essa questão da revelação, da profecia, do dom, né? Ele vai trabalhar mais por esse campo. O falso mestre, ele é mais difícil. Por quê? Como eu te disse, alguns falsos profetas, você pelo discernimento básico da vida, você olha, tem coisa que você não precisa nem ser crente, você só precisa não ser bobo, digamos assim. Agora o falso mestre, para ele ser falso mestre, é porque em algum momento ele foi um mestre. O falso mestre de verdade, ele precisa ter um conhecimento. Então eu estava dando o exemplo da falsificação. Existem falsificadores e falsificadores. Então o cara vai falsificar a nota, tem um camarada que vai fazer aquela coisa grosseira, tão ridícula, que dá até, você fala, gente, o que é isso aqui? E tem o falsificador, que ele realmente tem conhecimento da nota verdadeira, e ele vai fazer algo que, se você não estiver muito atento, não tiver algumas ferramentas até que além do olhar, vai passar. Esse é o falsificador mais difícil. É aquele que consegue, pelo seu conhecimento, produzir uma falsificação de alto nível. A gente pode colocar isso em qualquer campo da vida humana. Ou seja, o falso mestre, ele cria falsos argumentos, né? A gente chama de falácia. Aparenta ter sentido o que ele está falando. Entretanto, naquele discurso existem buracos e lacunas que, se a pessoa não estiver muito bem preparada,
ela não consegue identificar que tem um problema naquele discurso. Porque ele é bem calculado, bem montado, bem arquitetado. Então, assim, o falso mestre mais perigoso nem é esse falso mestre, assim, fanfarrão, esse, né, da internet. Mas aquele que está na internet que conhece. O cara, ele conhece o grego, ele conhece o hebraico, ele conhece a história da igreja. Mas ele vai usar isso para distorcer com a aparência de que é verdade. Aí ele vai dizer, olha, eles vão introduzir acobertamente, ou seja, de maneira que vai parecer que é verdade. Na carta de João, quando começam a dizer que Jesus não tinha vindo em carne exatamente e tal, João vai dizer, olha, quem diz isso é o anticristo. O espírito do anticristo está aí. Ele vai dizer, olha, vocês não tem necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção ensina todas as coisas. Mas ele não está ali removendo o ensino porque ele próprio está ensinando pela carta. O que ele está querendo dizer é o seguinte, permaneça no ensino que vocês receberam. Então, se você recebe um ensino correto e bom, mesmo quando você está diante de um argumento falacioso, bem montado, mas que é diferente do que você recebeu, liga um alerta, você fica assim meio desconfiado. Às vezes eu recebo coisas assim, a pessoa me manda um vídeo e fala assim, mestre, dá uma olhada nisso aqui. É tipo assim, a pessoa tem dúvida se aquilo é correto ou se não é correto. Pode ser desde uma coisa mínima quanto uma coisa grave. Mas ela acendeu desconfiando, porque assim, ela recebeu alguma coisa. Então, para você identificar determinados falsos ensinos, você precisa de ter um conhecimento mais profundo. Você precisa de estudar mais, de fazer um seminário, de assistir podcasts como esse. Porque se você tiver o conhecimento superficial ou básico, você com certeza vai cair. Você vai cair. Com certeza. Eu já pessoas me receberam, mandaram vídeo pra mim, por exemplo, mostrando uma coisa, falando, olha como isso aqui é extraordinário. Aí quando você vai olhar, é falácia. Que é aquilo que parece verdadeiro, mas não é verdadeiro. Parece, mas não é. Parece, mas não é. E aí você precisa de permanecer naquilo que você foi... evitar muito aquilo que parece... sabe aquilo que parece extraordinário, muito diferente, muito... pode estar escondido ali alguma coisa que não é realidade, que não é verdadeira e que é perigoso. Eu trouxe um texto aqui falando dessa questão de conhecer e, apesar de conhecer, não estar mais seguindo, não estar mais por dentro, não estar mais praticando. Quando Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Quer dizer, Paulo, ele adverte, mas ele fica tão surpreso, porque se isso acontece com a gente também, né? Se a gente não vigiar, se a gente não se atentar, a gente está num barato do evangelho, mas aí daqui a pouco você já está seguindo outras coisas, já está ouvindo outras coisas, já está vendo outras coisas, porque é aquilo que eu falei anteriormente, às vezes, na maioria das vezes, é muito difícil para algumas pessoas ouvir aquilo que elas não querem ouvir. Uhum. As pessoas querem ouvir coisa boa. As pessoas querem ouvir e querem ser massageadas. As pessoas não querem ouvir uma palavra de confronto, uma palavra que vai te confrontar, uma palavra que vai te colocar em xeque daquilo que você está fazendo. Porque, na verdade, no fundo, quando a gente age de forma errada, errônea, que a gente está realizando ali práticas que não estão conforme, né, o evangelho como deveria estar, para nós, a gente está num conformismo, a gente tá tudo bem. Eu estou fazendo isso daqui, não estou matando ninguém, né? Não estou fazendo mal a ninguém, né? Então, para mim, tá tudo bem. E aí, quando a gente recebe essa palavra de confronto, e Paulo aqui, né, tá confrontando, falou, nossa, olha, eu estou muito surpreso que vocês, tão rapidamente, tão bruscamente, né, tão facilmente, né, e a gente fala muito assim, cuidado com os falsos, olha, cuidado com quem está ali com o poder, né, vamos dizer assim, da palavra, com o poder do ensino, né, com o poder de ministrar sobre vocês, o ensino, uma palavra. Mas a gente também precisa ver o senhor falou uma coisa muito interessante, né, o papel do pastor. O papel do pastor, ele orienta, ele alimenta com a palavra, né, mas e o ouvinte?
Né? E as ovelhas, será que elas querem esse direcionamento? Será que elas querem que o cajado do pastor esteja ali orientando, né? Colocando no lugar atrás? Opa, vem cá, é aqui o lugar. Né? Não, não é isso, vem cá. Porque tem gente que não quer. Tem gente que não quer, tem gente que gosta de ser perturbado pelo falso, tem gente que gosta de ser perturbado por um outro ensino, por uma outra coisa, e que para eles está tudo bem. Por quê? Porque isso traz, dentro do que elas têm de conceito de vida, de conceito de que agora está tudo bem, de que eu vou viver assim, e de que está tudo bem, para elas estão tudo bem. Então tem gente que não gosta de ouvir essa palavra, né, de confronto. E aí quando você fala, olha, esse caminho aí, meu irmão, esse caminho aí, minha irmã, esses vídeos aí que você está assistindo, olha, não tá legal, né? Não tá bom. E essas pessoas, elas também, elas têm uma né, colidem ali com toda a orientação, né? Com toda... Em resistência e exortação. Muita. Em Judas também, capítulo 1, versículo 4, fala: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como o nosso único soberano Senhor. Infiltraram-se. Na visão do Senhor, qual o objetivo desses falsos profetas? Então, você tem dois tipos de falso profeta ou falso mestre, assim. Você tem aquela pessoa que ela acredita que ela está certa, ela está enganada também, e acaba propagando o engano. E você tem aquela pessoa que sabe o que ela está fazendo e ela está agindo de maneira dolosa. Vamos pegar os dois textos, o texto que a pastora Bruna citou, lá de Gálatas. Paulo foi lá e pregou o evangelho, foi o fundador da obra e saiu. E aí tinha um grupo judaizante que entendia, e no meio daquelas pessoas haviam até pessoas que estavam com um sentimento de zelo de Deus. Né? Elas estavam tentando fazer o melhor, mas elas entendiam que o evangelho ele devia estar mais ligado ao judaísmo, que ele devia manter as tradições judaicas, devia manter a circuncisão, talvez manter outras coisas e etc. E Paulo tinha compreendido, como um fariseu e alguém que veio de lá, que era o contrário, que o evangelho tinha que se livrar daquilo. E aí essas pessoas foram lá e disseram assim, começaram a minar a autoridade de Paulo. Dizer, olha, Paulo não andou com Jesus. Paulo não conheceu dúvida, Jesus. Né? Paulo não conheceu Jesus na carne. Olha, a igreja de Jerusalém não opera dessa maneira. Vocês precisam disso, 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 disso. Aí Paulo vai ficar assustado, porque ele vai dizer assim, vocês receberam o evangelho e creram por quê? Por obras ou pelo Espírito? Como é que agora vocês vão... E aí ele vai usar uma palavra forte e às vezes a gente, na apologética, né, que é essa área, e até mesmo outra área, a gente fala algumas coisas hoje e as pessoas, assim, elas se escandalizam, mas você pega a linguagem bíblica, tem linguagem bíblica extremamente forte. Ele diz assim, eu queria que vocês se mutilassem. Quando ele fala de mutilação, ele tá no contexto da circuncisão. Então, quando ele fala mutilar, ele está falando de capar. Ele está dizendo assim, eu queria que vocês estão querendo circuncisar, então não tira só prepúcio, não. Entende como ele está sendo duro, como ele está sendo vigoroso? E muitas vezes, quando você faz uma condenação, uma denúncia mais forte, as pessoas não entendem, mas é o zelo. O zelo, porque Paulo sabia que aquilo que aparentemente poderia ser incorporado, aquilo ia acabar em salvação pelas obras. Ou seja, no final ia desvirtuar o evangelho. E é aí que precisa haver, porque aí mesmo que a pessoa esteja bem intencionada, ela precisa ser confrontada. Por quê? Porque ela, talvez, alguns possam ser salvos, como pelo fogo, né? Como a Bíblia diz, né? Eu acho que é Judas que vai dizer. Porque a confrontação, às vezes até aquele que está sincero vai parar e vai dizer assim, peraí. Mas... e no final a igreja, o modelo gentil de igreja sobreviveu, né? 70 depois que a igreja de Jerusalém foi destruída. E a igreja, o modelo gentil, assim, a igreja o cristianismo não é uma seita dentro do judaísmo. Aí falando sobre resistência das pessoas. Esse trabalho é um trabalho muito antipático. É um trabalho que às vezes é incompreendido. É um trabalho que às vezes a pessoa, você pode até sofrer algum tipo de perseguição se você começa muito a falar sobre heresia, sobre doutrina, sobre falsos profetas.
você está dividindo a igreja, você quer ser melhor que todo mundo, Religioso, polêmico, né? Por quê? Porque nós, seres humanos, aí, nós mesmos, gente mesmo, é muito mais fácil a gente entrar pelo viés de confirmação. Ou seja, se você me fala alguma coisa que já está dentro daquilo que eu penso, eu vou aceitar aquilo muito facilmente. Mesmo que eu estiver errado, você também está. Você está confirmando o meu erro. É mais um pro grupo. É muito mais fácil, porque o processamento é instantâneo ali. Juntou, pronto. Quando você ouve alguma coisa que é diferente ou até colide com o que você aprendeu, aí você tem um trabalho, que é o quê? De reverificar a sua crença. E fazer isso é um processo difícil. Não é só na religião, não. É em todas as áreas do psique humano. Então você vai ver que há pessoas que elas vão desenvolver esse tipo de resistência à verdade. Elas vão preferir viver naquele mundo de mentira que ela já conhece, que é mais fácil para ela, seja religioso, seja emocional, seja o que for, do que ela... Não vou dar um exemplo aqui claro. Digamos uma pessoa que está sempre em relacionamentos abusivos. E aí ela acredita que aquilo é fruto de uma sorte, etc. E aí você diz para ela, olha, isso aí, na verdade, é algo que você está projetando, que você está inconscientemente buscando. Tem duas coisas que ela pode acontecer. Ela pode ouvir aquilo e parar, deixa eu ler mais sobre isso. Ou ela pode falar, como assim você está botando a culpa em mim? Você é louco? Pode dizer, eu não vou aceitar isso. Não. E a mesma coisa na fé cristã. A pessoa, às vezes, ela entrou ali, ela conheceu o jugo daquele jeito, e aí mesmo que você mostre a ela no texto bíblico que aquilo não condiz, ela vai continuar resistindo e não vai aceitar. Mas o trabalho do cristão, né, é expor a verdade, seja expondo, vivendo, seja falando, seja pregando, ensinando, ou seja dizendo, olha, isso aqui não é verdadeiro. E o último ponto, para mim não estender demais da minha fala, pode ficar à vontade, mestre. A questão do sectarismo, como uma forma de você identificar um discurso que não condiz. O que é o sectarismo? Nós temos a revelação. Quando você tem um grupo, ou você está dentro de um grupo, né? Você que está aí assistindo esse podcast, se você conhece alguém dentro de um grupo, onde aquele grupo só eles têm a revelação, você pode ter certeza que você está dentro de um ambiente herético. Vou dar um exemplo aqui que acontece muito na internet, o pessoal que eu chamo da seita do nome. Deus só ouve se você falar o nome Yahu, Yahoshua, Yahosheke. Se você parar para ouvir ali, a pessoa que é leiga, ela vai ter uma linha de argumentativa muito bem decorada e a pessoa vai cair naquilo. E aí ela começa a viver naquele mundo ali e ela acha que todas as religiões, todas as festas cristãs são pagãs porque não usam aquele nome sagrado específico. O que é isso? Faltou a ela o conhecimento, ela acabou sendo... E aí quando você vai confrontar, ela já aprendeu todo um caminho de entendimento. Se ela não se abrir para poder, deixa eu ouvir o que essa pessoa está dizendo, deixa eu ouvir, depois eu vejo se é certo ou errado, ela vai ficar presa naquilo para sempre. Não adianta você dizer, por exemplo, que Jesus chamou Deus de Pai, de Abba, que ele não estava preocupado com isso. Não adianta você dizer que o nome divino, na verdade, a pronúncia se perdeu. Não adianta você dizer isso. Se a pessoa não estiver aberta, ela vai ficar enganada. E tem gente que gosta de ser enganada, né? Tem gente que está enganada, está feliz enganada, e aí não tem jeito. Vida que segue. Vida que segue. E se alguém chegar com qualquer outra coisa que não seja aquilo que ela acredita, é briga, é confusão, para de falar, perde a amizade. Né? O senhor acha, então, que o alvo desses falsos mestres, na realidade, o alvo... é algo muito voltado para eles, a ambição deles? Também. Tem no texto que foi lido antes, né? De Pedro, farão negócio de vós. Está aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, vai dizer assim: muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. No 3, movido por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento. Então, infelizmente, assim, parte desse movimento de falso profetismo, falso ensino, ele tem por base mesmo o amor ao dinheiro mesmo. É o egocentrismo dele, né? Só pensa nele, não pensa nas ovelhas, né? Não, e ele quer mesmo usar da religião como meio de enriquecer, como meio de viver. Sua promoção. Exatamente. O exemplo que eu dei da live de revelação, por exemplo, é esse tipo de coisa.
o final daquilo ali é você sentar ali, entre aspas, trabalhar 3 horas e levantar 5, 7, 10 mil aí, dependendo de quantas pessoas você tiver na live. Não é? Você vai ver isso, essa questão financeira aparecendo Então, por exemplo, é o camarada que é aquele que vai fazer o movimento na igreja com falsas revelações. Acredito piamente no ministério de revelação e profecia, piamente. Então você tem pessoas sérias, mas você tem aquela que vai lá e ela vai dividir a oferta com o pastor não está nem aí. Contanto que a oferta dê alta, o que ela vai entregar, o que ela vai fazer, o que ela vai manipular, o que importa é que feche o X ali, né? Feche aquele valor ali. Hoje, por exemplo, eu vi recentemente um pastor vendendo um curso para ativar o anjo. Meu Deus. E não era uma pessoa desconhecida, assim, totalmente, né? Era alguém que outrora, pelo menos parecia ser um pastor, um pregador sério. Ele dizia, não, porque agora a gente está na promoção, vai sair só por R$299. Não é R$299 não, é R$299, né? Mas ele falou R$299. E vai ter gente que vai comprar o curso para ativar o anjo. Vai ter gente que vai comprar. E aí entra o que vocês falaram. Tem gente que compra porque está chegando agora no Evangelho, veio do misticismo, está sendo enganado, não sabe. E tem gente que já teve a oportunidade de sair dali, mas ela acostumou a viver a fé e gosta de viver daquela maneira. Porque também a fé vivida dessa forma meio mágica, ela é mais fácil. No sentido de que, se eu estou te vendendo um produto que vai resolver teu problema, é R$299, é mais fácil que você mudar sua mente. É mais fácil do que você passar um ano estudando a Bíblia. É mais fácil do que você assistir 3 episódios do podcast. É mais fácil do que você confrontar seus problemas. Não, como é que resolve o problema financeiro? Ativa aqui o anjo, R$299. Então eu vou resolver. É mais fácil do que eu fazer educação financeira, é mais fácil do que eu, de repente, ofertar. É mais fácil do que eu entender que eu gaste mais. Então, parte do problema porque a religião gera também, e precisa gerar, porque ela precisa sobreviver, mas a religião gera dinheiro. E às vezes ela atrai pessoas para esse mundo que percebem. Então, tem gente que está na igreja, esses ministérios em meio 7, o cara já era estelionatário, ele só virou estelionatário espiritual. Ele já era. Só mudou a religião. Ele era o 7, aquele cara que vivia de golpezinho aqui, golpezinho Mudou o ali. segmento. Ele é um estelionatário religioso. Ele conseguiu um CNPJ, ele está ali fazendo esse tipo de estelionatário espiritual, seja em uma igreja, ou seja pela internet. E assim, infelizmente, sempre que eles jogarem a rede, eles vão achar. Infelizmente. É uma pena, né? Mas a gente faz a nossa parte, que é dizer, vocês vão poder dizer que não tinha gente ensinando a verdade. Porque vocês também estão vendo procurar, né? Vendo procurar. Porque o que foi que eu disse? Se depender de viralização, o algoritmo vai entregar a live da revelação, não vai entregar o podcast Bíblia de Folhado. Porque na live da revelação, qualquer um que fizer começa com 500 pessoas. Porque ali as pessoas não têm compromisso com aquilo. Elas estão curiosas, elas querem ver alguma coisa e tal. Aí para você parar, para sentar, ouvir um podcast, aí sim, você precisa estar prestando atenção, precisa estar envolvido com aquilo, comente com aquilo. Então, até para que a mente da pessoa, né, fique cativa ali naquele conhecimento, né? Porque se eu começo a assistir algo que me interessa muito, que não condiz com o que eu acredito, com aquele meu momento de vida, eu não vou nem assistir. Vou passar o dedo e eu vou procurar algo, aquilo que a gente falou, vou procurar algo que vá de encontro à minha situação atual, aquilo que eu prefiro acreditar. O senhor acha que, às vezes eu tenho essa sensação, que essas pessoas, né, como Pedro aqui vai dizer aqui na carta, vai orientar, vai exortar, vai denunciar, né, falando de exploração, né, já falamos disso aqui, de ganho, né, dessa troca financeira, desse ganho financeiro. Mas antes desse ganho financeiro, né, essas pessoas, elas se autopromovem, né, essas pessoas, elas querem se fazer, né, elas querem aparecer, né, que todos, né, a conheçam pela sua forma de falar, pelo seu vocabulário, né, pelas suas palavras-chave. E aí eu acredito que esses tipos de pessoas, né, eles não iniciam com essa... Eles até têm esse objetivo financeiro, mas, na verdade, a primeira face não é a finança. A primeira face é se autopromover. Sim. Né? É ficar conhecido, ser conhecido, né, por um público X, por pessoas X,
E aí, junto disso, né, já com o número de, vamos dizer, de seguidores, com o número de grupo ali aumentando, aí ele se revela, né, financeiramente falando, né, o objetivo dele financeiro, ele se revela. O que o senhor acha disso? O senhor acha que eles começam com o financeiro e essa questão da promoção pessoal, ela vai junto? Ou primeiro tem essa promoção primeiro e depois eles se revelam? A promoção pessoal, ela sempre antecede, porém ela funciona de maneira diferente na internet e na igreja. Na igreja, geralmente você vai galgando ali, você vai aprendendo aquele modelo. Se você entra numa igreja que tem esse modelo, digamos, de negócio, entre aspas, né? Você vai aprendendo aquilo, e aí até que te insere naquele contexto, e aí você começa a trabalhar ali também. Quando eu era novo convertido, apesar que eu sempre tive essa entre aspas, malícia, né? Eu me lembro de ter ido num culto uma vez em que as pessoas passaram 3 votos. Um voto para abrir a porta, um voto para repreender o devorador e um outro voto que eu não me lembro agora o nome. Eu me lembro da gente e falei, gente, esses votos são muito semelhantes, tem alguma coisa estranha nisso aí, sabe? Mas assim, e quem tava dirigindo o culto era um jovem na época, devia ter, sei lá, eu tava pregando, uns 18 anos, e vinha alguém, falava no ouvido dele, aí ele ia e jogava um voto. Né? Um dia você tinha ficado 40 dias no monte, sem comer, sem beber, de jejum, enfim. Então, na internet é o contrário, você vai lá, gera essa promoção. Então, assim, não é que sempre vai acontecer isso, mas assim, muito personalismo é perigoso. Não necessariamente significa que ali está o falso evangelho. Pode ser apenas alguém que está vencido pela vaidade, tem uma personalidade mais egocêntrica. Mas assim, quando você vê muito personalismo, muito autopromoção, né? É lógico que a internet é um ambiente de exposição. É lógico que para as pessoas acessarem o conteúdo do Bíblia Desfolhada, precisa ter um perfil. Às vezes vai lá, vai patrocinar alguma postagem, vai fazer alguma coisa de promoção, sei lá, de alguma coisa. Isso é normal. Mas quando você percebe que existe aquela preocupação aonde o número de seguidores está mais importante que o conteúdo, onde o alvo é o engajamento e não as pessoas, e aí você precisa ter uma certa sensibilidade para você poder perceber isso, é um ambiente perigoso. Porque assim, o falso profeta, o falso mestre, ele precisa ser carismático, ele precisa ser encantador, ele precisa ser poderoso, porque senão ele não engana. Ele precisa ter essa áurea, né, de alguém que realmente detém aquele poder, detém aquela revelação, detém aquele ensino. Então ele é alguém que tem essa característica e por isso é perigoso, porque é alguém que facilmente vai ser ouvido. Ele sabe como falar, ele tem uma boa oratória, ele conhece. Comunicação. Exatamente. Então, a promoção pessoal, ela não necessariamente é um problema, mas ela é algo que tem que ser visto com atenção, com cuidado. No 19, ainda lá em Mateus, vai dizer assim, né, finalizando essa denúncia aqui, essa orientação de Jesus, ele fala assim, aí faz essa comparação, né, da árvore que dá bons frutos e da árvore que dá maus frutos. E aí no 19, ele dá eu vejo isso como uma palavra final, resumindo tudo que ele advertiu, tudo que ele orientou, ele fala, toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança no fogo. Esse negócio de tratar falso mestre, tratar falso profeta no amor, meu irmão, por favor, né? Sim. Que isso não se repita. Você não está cortando, você não está lançando no fogo, você está deixando ele à parte. E aí, quando você deixa a gente assim à parte, o risco dele voltar, e às vezes até mais forte, até mais concentrado, né, e até com mais força, é muito grande, é um risco que a gente corre. Né? E aí, Jesus está falando, não dá bom fruto, corta e lança-se no fogo. Fim. The end, né? Não tem como ficar tentando trocar, tentando convencer, porque é aquilo que nós já falamos, são palavras que são pessoas que são detentoras da verdade. E por algum motivo, por alguma razão, elas não querem praticar, elas não querem falar, elas não querem ensinar aquela verdade. Elas preferem trazer essa mentira, trazer esse disfarce e seguir naquilo, porque elas estão ganhando algo e pessoas com aquilo, do que
ter ajuste, né? Do que falar assim, não, ó, minha vida de falso profeta foi até aqui. Acabou, vou retomar pro caminho, né? Eu saí do caminho, saí da rota, mas vou retomar pro caminho. Só que tem gente que não quer retomar pro caminho. Tem gente que acha que é aquilo mesmo e vambora. E aí Jesus está falando, corta, lança no fogo. Existe uma radicalidade que precisa mesmo existir em determinados contextos. Quando você identifica que aquilo não é uma diferença doutrinária, que aquilo não é uma divergência de pensamento teológico, que aquilo é falso evangelho, aí é como você disse, não tem como chamar de irmão. O profeta não é irmão do falso profeta. Porque se ele é falso, ele não é filho do mesmo Deus que eu, ele é filho do meu pai. Ele não é filho do meu pai, ele não é meu irmão, ele não é ovelha, ele é lobo. Não é nem meu irmão. Então, assim, não tem como você dizer assim pro lobo assim, olha, vamos fazer um acordo, você fica aqui, nessa terra aqui, caçando por aí, e as ovelhas ficam aqui, não vai acontecer. No momento que você tiver um descuido, ele vai atacar o rebanho de novo. Exato. E aí, nesse momento, é que acontece muitas vezes as incompreensões, porque aí quando, às vezes, o pastor, o mestre, né, ele vai precisar se posicionar de uma forma mais dura, aí a pessoa que não tem um conhecimento, ela vai dizer, poxa, você está dividindo o reino, mas não é, aquilo não é reino. Então, quando o Amós foi fazer a profecia, lá pro Reino do Norte, o Amazias disse, vai profetizar na tua terra, profetiza em Betel, lá tu come o teu pão, lá tu profetiza. Ele estava querendo, aí a resposta de Amós é maravilhosa, que ele diz, eu não sou filho de profeta, eu sou boiadeiro, Deus me chamou de trás dos bois, plantador de sicômoro. Porque quando ele diz, aqui é casa do rei, quando ele diz, vai lá come o teu pão e profetiza, ele está querendo dizer o seguinte, tu está aqui atrás de oferta, atrás de dinheiro, atrás de pão, vai profetizar em Betel, vai comer teu pão lá tua jurisdição. Mas na verdade quem está comendo o pão do rei e falando que o rei quer, é o Amazias. Então, assim, o falso profeta, ele não tem consideração pelo profeta, porque ele sabe que o profeta é um problema para ele. É uma pedra no sapato dele. Mas aí, como você leu no texto, a gente pode fazer duas interpretações, aquele corte que a gente dá aqui, e também aquilo que vai acontecer na eternidade. Porque pode ser que aqui na Terra a gente perca embates para falsos profetas, porque as pessoas podem até... Se você for olhar, em Israel, a maioria das pessoas acreditaram que o povo não ia para o cativeiro. E Jeremias falando que o povo ia. Eles acreditaram mais, a maioria acreditou mais nos falsos profetas. Mas quando o decorrer da história e a eternidade vai mostrar quem é que estava certo. Então, infelizmente, esse é o lado mais difícil de você trabalhar apologético ou tentar defender as ovelhas dos lobos, é isso. É que, às vezes, enquanto você está trabalhando para proteger o rebanho está te... Deixa o meu irmão aqui. Exatamente. Então, às vezes, você é como assim, se fosse mais fácil para os falsos profetas que eles não serem incomodados, porque eu entendo que a apologética pode ser feita de duas maneiras. Uma é você expondo a verdade, e outra é você condenando diretamente. Então, você vai ver na Bíblia confrontos diretos entre profetas e falsos profetas. O Micaías vai levar um tapa na cara do falso profeta. Ele vai dizer, se Deus não falou na minha boca, o rei vai voltar. O rei não voltou, a cabra não voltou. Nas cartas, às vezes, Paulo vai citar o nome do Himeneu, Fileto. Então, em alguns momentos, você precisa fazer um confronto mais direto mesmo. E não tem como dourar a pílula, não tem como conciliar. Volto a dizer, isso não significa caçar as bruxas. Isso não significa ficar brigando por questões menores. Eu estou dizendo assim, questões que você está claramente vendo que alguém está enganando o rebanho. O cara só está ali para levar dinheiro, só está ali para enganar, só está ali para abusar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. E muitas vezes aquelas pessoas ali vão ter uma experiência tão traumática que elas nunca mais querem entrar na igreja. Tem gente que está desviada porque caiu na mão de um falso profeta, falso mestre. Exato. O camarada bagunçou a vida da pessoa, ele diz, eu não quero mais. Você tocou num ponto interessante, não só financeiramente, mas abusar emocionalmente das pessoas, das ovelhas. Você pega doutrinas de paternidade que estão dentro da Bíblia e você usa aquilo como meio de manipulação e opressão. Começa a exigir presente, começa a querer mandar na vida da pessoa, dizer com quem ela vai casar, onde ela vai morar, o que ela vai fazer. Você vira tipo um guru. Quanto existe esse movimento, algumas igrejas vai por esse movimento, que o pastor é praticamente dono da vida da pessoa. Não é? E aí você tem que... Logicamente que a gente trabalha na obra, né? A maioria das pessoas trabalham de maneira voluntária,
Mas é tipo assim, se você faltar um culto, você tem que dar satisfação. Você tem que, sabe, assim, é um controle que não é assim que funciona na Bíblia. Aí, só que aí muitas das vezes é aquilo, você vai pegar um princípio que é bom, que é de paternidade espiritual, mas você vai fazer aquilo virar uma tirania espiritual. E aí você vai, aquela pessoa vai ficar ali e ela vai ser abusada, tanto no sentido de, muitas das vezes, ela vai ser colocada para trabalhar excessivamente, né? E se ela não der a meta, ela não vai ser cobrada como alguém que não é de Deus, que não está orando o suficiente, que não está fazendo o suficiente. É complicado. Muito bom, muito bom, muito bom. A gente vai entrar agora num outro bloco, que já vai falar especificamente dos seus livros. Eu quero que você fale bastante, que fique bem à vontade, e dos projetos, né? O senhor quer fazer mais alguma consideração em relação à palavra? Não. Não? Amém. E aí eu anotei aqui, eu fiz anotação aqui dos livros. Me corrija se estiver faltando algum nome ou se estiver faltando algum livro. Casa na Rocha, seu e de Bruno Albino. Sim. A Fé como Resposta. A Fé como Resposta é só você. A Fé como Resposta é um trabalho que eu organizei com 13 autores. Com 13. Amém. Fé e Sociedade, Apontamentos Teológicos. Tem aqui o meu. O seu capítulo é Fé Cristã? Fé cristã e política. E política. O Sermão da Felicidade e o Sermão da Providência. Eu tô com o Sermão da Providência aqui. Tava lendo no ônibus esses dias. O verdinho? Eu falei, gente, tem uma parte aqui que você fala, Deus não levanta a mão esquerda. E aí eu fiquei presa, fiquei lendo, relendo. É muito bom, gente. É muito bom, né? E eu fiquei lendo, eu falei, gente... E é assim, eu gosto muito de falar isso, de dizer isso, porque a gente acaba envolvendo, né, outras pessoas, outras mulheres. Eu tenho um grupo de estudo chamado PLA, que é só mulher. Tem mulher da minha igreja. Lá é sigla de quê? Desculpa. Palavra, Louvor e Água. Ok. É o mistério de Muito Deus. bom, Guru. E aí, ano passado, nós estudamos a mulher que eu não quero ser. Mulher bíblica. Meu Deus, tem a mulher na Bíblia que eu não quero ser? Várias. A mulher que eu não quero ser. E aí a proposta do PLA, a gente, hora de madrugada, a gente faz estudo bíblico, a gente faz propósito, a gente consola uma outra, é bálsamo e atadura. E aí a proposta fim, assim, do PLA, a maior proposta do PLA, quando a gente está fazendo estudo, eu falo com as meninas, é leitura diluída. Leitura com calma. Porque quantas vezes você já leu o livro de Ruth? Quantas vezes você já leu Esther, por um exemplo? Sim. Né? Mas aí você vai falar da história. Qual é a história da Esther? Qual o contexto? A história de Ruth vai falar. Mas aí tem coisas, quando você lê de forma diluída, que você lê, relê e deixa Deus falar, deixa o próprio Espírito Santo falar, você fala, nossa, parece que você nunca leu aquilo, parece que você nunca viu aquilo. Né? Então é leitura diluída. Então, assim, eu não tenho pressa de fazer leitura. Né? E às vezes meu marido fica assim, para de comprar livro, cara. Você não lê. Eu falei, Leandro, calma. Você está lendo esse livro, você já está lendo outro. Calma. Eu gosto de ler devagar. Eu gosto de ler, de entender, de marcar. A minha Bíblia é toda marcada. Aí tem gente que fala assim, que falta de respeito com a Bíblia. A minha Bíblia é toda marcada. Né? E aí tem aqui, eu já li esse daqui, a recompensa, né, da caridade. Gente, quanta riqueza, quanta coisa boa. Né? Quantas... Eu gosto muito de fazer obra social. Para tirar uns sermões daí também. Nossa! E aí, falando, né? A sua mão esquerda, ela não precisa saber. Né? E, de fato, ela não precisa saber. Quando for fazer com a direita, esconde a esquerda, porque a esquerda é mão de denúncia, né? É mão de like, né? Mão de compartilhamento. Né? E, assim, muita coisa boa. Então, eu estou fazendo leitura ainda. Eu comprei... Esse daqui foi lá no EPAME. Foi no EPAME, esse daqui, que eu adquiri. Queimados, quer dizer? De queimados. Né? E aí aqui, na página 27, vai dizer assim, você faz uma comparação muito legal, fala assim, imagine um homem que, dormindo na rua e com muito frio, esteja a ponto de morrer, sendo coberto por um cristão que coloca sobre ele um grosso cobertor. O ato foi feito na madrugada e nenhuma câmera capturou.
Nenhum pedestre, ninguém nas janelas, nos prédios ou nas casas viu. Aquele homem acorda pela manhã e percebe que foi salvo e aquecido pela caridade de um estranho. Há um cobertor, mas não há um nome, nem um rosto, ninguém para agradecer. Todavia, há um que viu. Ele conhece o nome, o rosto, o endereço. O pai viu, ele sempre vê. Gente, Isso, gente. aí o pessoal no ônibus fica me chamando de doida, porque eu fico assim, meu Deus. Isso, gente. Aí eu com o meu marca-texto, meu Deus. Aí eu fico repetindo pro Leandro. Leandro não leu. Aí eu fico assim, Leandro, tem um trecho no livro ainda não. É muito bom, muito bom, muito bom. Então tem Sermão da Felicidade e o Sermão da Providência, né? Sim. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses livros, sobre como foi esse projeto, como foi a ideia principal, como foi chamar, né? Você sempre fala aqui que tem sempre os coautores, como é essa amizade, porque você tem que ser amigo, né? Tem que ser cúmplice. Você não convida qualquer pessoa para ser coautor de um livro com você. Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Deixa eu fazer uma introdução sobre a questão da literatura, né? Na minha vida, assim. Muito me interessa. Eu comecei meu ministério, eu quase que sempre conjuguei pregar e ensinar. Na época eu comecei a pregar, comecei pregando primeiro na minha igreja local, passou muito tempo, talvez 1 ano e meio, eu estava dando aula no EBD. Mas eu comecei mais como pregador mesmo, você me via como pregador. Porque eu sempre digo às pessoas que, na verdade, você começa o ministério sem entender muito bem o que é seu ministério. Eu fui entender meu ministério depois de uns 10 anos estar fazendo aquilo. Então, porque assim, Deus foi colocando camadas em cima daquilo. Então depois chegou um determinado momento em que eu vi que Deus tinha me dado o ministério da palavra de uma forma ampla. Não era exatamente o pregador, mas assim, era o que prega, o que ensina e o que escreve. E aí eu direcionei meu ministério para essa linha de ensino, né? Passei a usar mestre e tal, tirei o evangelista por causa disso. E eu tinha muito hábito de escrever em rede social. Hoje eu não escrevo muito, principalmente no Facebook, que é uma rede mais textual. Né? Tive alguns textos que viralizaram, teve uma vez que eu botei uma imagem de uma bailarina, aquele texto rodou muito assim, no Zap e tal. E eu tinha o desejo de publicar, só que, como a gente estava conversando antes, né? Quando você não sabe nada daquilo, é muito difícil, sem um auxílio, alguém que te oriente, mostre um caminho e tal. E eu me lembro que sempre tem aquelas pessoas que são maldosas, né? Então, eu lembro de ter recebido um apelido de escritor do Facebook, porque eu não tinha livro publicado. Né? E aí, como Deus ele opera apesar dos homens, né? Então, assim, hoje Deus me deu a graça de além desses livros aí, tem um primeiro livro que eu quero reeditar, na verdade foi o primeiro livro que eu publiquei. Foi para uma editora chamada Multifoco aqui, do Rio de Janeiro, do centro do Rio, que é um romance cristão, né, chamado Tadeu. Legal. Então, na verdade, tem o Tadeu, que realmente não vai achar, porque foi 2017, eu acho que eu lancei. Tem essa trilogia do Sermão do Monte, esses livros de fé. Então, a literatura, na verdade, ela me ajudou a aperfeiçoar o meu ministério. Porque quando eu comecei a escrever, você obrigatoriamente tem que ler, aí virou um círculo vicioso. Onde o meu trabalho de mestre me ajuda a pregar, o de escrever me ajuda a ensinar. Então, assim, foi uma graça que Deus me deu. Aí eu lancei o Tadeu, numa editora, lancei 30 exemplares, só que eu não entrei com dinheiro nenhum. Um editor aprovou o texto, publicaram, me deram 30 exemplares. Só que a compra foi em 2017, naquela época, eu estava saindo a R$22. R$22 naquela época, hoje seria, sei lá, quase 50, né? Passando 7 anos a inflação e tal. Então, era pesado para comprar e revender. Tinha uma quantidade mínima. Então, foi um livro que aí eu botava o link na internet, foi um livro que eu vendi pouco. Por isso eu quero agora refazer em autopublicação. E aí veio o Sermão da Felicidade. O pastor Bruno Albino tinha uma ideia de fazer umas aulas sobre o assunto. Aí a gente sentou, definimos o sumário e colocamos a mão na massa para fazer os trabalhos. Cada capítulo é um comentário exegético pastoral do Sermão do Monte, versículo a versículo ali. Né? E qual é o propósito? Qual é o propósito da literatura? Né? É instruir, e é essa coisa que você lê o texto, né? Porque a gente escreve um texto, vai escrevendo outras coisas. Então, hoje eu trabalho com literatura, então, por exemplo, eu faço revisão, eu pego
mensagem de pregador em vídeo, faço virar livro. Só que aí aquela quantidade do DVD nunca dá um livro de 80, 90 páginas. Então, assim, eu transformo em linguagem escrita, tiro aquela linguagem falada, aumento, aí depois, a partir de conteúdos que ele me dá, ou se ele me der liberdade, eu insiro novos capítulos para poder chegar naquele tamanho. Então, hoje o meu ministério, ele é, vamos dizer, 60% ou até mais literatura, que eu trabalho todo dia. Faço trabalho de ghost, né, que as pessoas chamam, que é ghostwriter, que é o escritor fantasma, que é escrever livros a partir de ideias. Então, às vezes, tem pastor, por exemplo, eu escrevi um livro para um pastor, que ele tinha um conteúdo sobre discipulado, a igreja dele atua com aquilo, né? Só que ele pastoreia mais de 100 igrejas, ele não tem tempo para sentar. O cara vive viajando. Então eu disse, qual que é a ideia? Essa aqui. Me dá uma mensagem sua, um conteúdo, né? Aí eu usei a mensagem como guia, mas eu não tirei ela prontamente. E aí o livro foi feito. Então, assim, o meu trabalho como na literatura me ajuda como escritor, porque você vai aperfeiçoando a ferramenta, tá todo dia escrevendo. Mas aí voltando, você estava lendo aquele texto ali, e aí eu acho que isso que é a diferença na literatura. É quando você consegue não apenas explicar, mas você consegue colocar um senso estético na palavra. Quando a palavra tem um senso estético, ela consegue entrar mais profundo. Seja numa canção, seja numa poesia, seja num texto. Então hoje a gente tem esses 3 livros, que são esse projeto do Sermão do Monte. O projeto de Fé e Sociedade é um projeto com teólogos, são acho que 11 teólogos. Eu estou organizando com o Moisés Martins, eu fiquei muito lisonjeado, que o Moisés é um camarada muito respeitado no ambiente acadêmico, membro da Academia Brasileira, da Academia Evangélica de Letras do Rio de Janeiro. Escrevi um texto aí, organizei, reuni pessoas, e depois o Fé como Resposta, que já teve um outro alvo, que era ajudar novos autores. Porque assim, eu passei por todo esse processo, lancei um livro, que o meu sonho era lançar numa editora, e lancei. Agora o meu sonho é lançar numa editora que distribua o livro. Meu sonho. Tô lutando. Meu sonho também. Tô lutando. Que assim, ali eles faziam, mas não tinha distribuição, né? Que é fazer o livro estar na livraria. Assim a gente tem as nossas utopias, né? Mas eu sempre acho assim, mesmo que você não alcance aquilo que você está buscando como destino final, aquele destino final vai te ajudar a alcançar outras coisas. Entende? Então, assim, aí se nunca acontecer, você vai ficar frustrado. Frustração normal da vida, não aquela que te paralisa. Sim. Porque aquilo me colocou em movimento para outras coisas que acontecerão, né? E agora, os próximos projetos, eu tenho o Tadeu para republicar, eu tenho um livro sobre apologética que eu escrevi, que nunca lancei, porque é um desafio, porque é um tipo de texto que não é fácil de vender. Então, assim, mas agora, depois dessa experiência, eu já sei onde eu posso imprimir menor quantidade de livros que não fique tão caro. Então, na verdade, hoje eu tenho 2 livros para republicar, que eu já tenho. E essa ideia de colocar um livro numa editora que distribua, que faça o livro acontecer mesmo, coloque na Amazon, enfim, que trabalhe. E a literatura, então, para mim, ela é um tipo de ministério. E o livro ele tem o poder de chegar onde você não chega. Então, meu livro, ele foi e vai em lugares onde as pessoas nunca vão me ver. Mas a minha voz vai estar ali. Em contrapartida, eu fui em alguns lugares por causa do livro. Então, ou por causa da literatura. Então, em 2019, quando eu fui na Europa, eu fui por causa do meu primeiro livro. Eu mandei o livro, aí caiu na mão de um missionário, ele queria escrever um livro, e aí eu aproveitei, ele morava na Inglaterra, mora ainda. Eu fui em Portugal, depois fui na Inglaterra. Na verdade, eu fui lá para ajudar ele a escrever, fiquei 30 dias na casa dele, mas eu fiquei também pregando. Gente. Só que quando eu mandei o livro para ele, mandei assim, pô, legal, mandem para mim, mandei. Né? Quando eu fui no ano passado na América, eu fui porque eu estava produzindo conteúdo de teologia para aquela igreja, porque eu estava escrevendo. A gente não quer comprar o material, constrói o material. Aí, então, assim, a literatura, ela me abriu muitas portas. Né? Eu devo muito à literatura. E me dedico muito. E eu amo a literatura não apenas de escrever, mas assim, eu paro para ouvir certas canções, para ouvir gente declamar e falar, caramba, por que eu não escrevi também. Isso aqui? Escrevo muito. Mas continuo escrevendo, porque assim,
aquilo que a gente começa assim com dificuldade, que a gente ama, aquilo vai expandir. Aquilo vai expandir. Você vai se colocar naquele caminho e aquilo vai expandir. Então, assim, pela graça de Deus hoje, assim, na literatura, que disseram que eu era escritor do Facebook, eu não tenho, assim, eu cito isso para incentivar as pessoas. Assim, aquilo não entrou no meu coração na época. Como já disseram que eu era teólogo sem livro, por exemplo, porque elas te encontram no caminho da construção, no caminho da caminhada. Ela não sabe de onde você está saindo, para onde você vai. E eu cito essas coisas justamente porque, assim, às vezes tem alguém que é da teologia e está com dificuldade, ou tem vontade de escrever e tal. Não, se você se coloca naquele processo, e com o tempo você vai aprender, vai se aperfeiçoar. Não tem essa coisa de idade. Eu fui fazer o meu bacharel acadêmico, né, que é o bacharel MEC, eu terminei com 47, eu comecei com 43. Eu ainda pretendo fazer mestrado. Então, assim, não, porque, poxa, já meu tempo. Não existe isso. Nunca é tarde, né? Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Eu tenho 45. Poxa, eu vou começar agora, vou terminar com 49. Se você Deus tiver graça da sua vida e te der condição, você vai chegar em 49 do mesmo jeito. Exato. Você vai chegar lá do mesmo jeito. E chegue fazendo alguma coisa, pelo amor de Deus. Então, chegue cumprindo aquilo que você deseja cumprir. Amém. Muito bom, muito bom. Agora, se eu falou Tadeu, eu quero ler Tadeu. Eu também. Tadeu é um texto em que eu pego uma história, eu pego um personagem bíblico pouco falado e eu crio um enredo para ele. Então, mas eu só revelo a identidade dele no final. Então, tipo assim, você vai lendo, aí no final você vai entender quem é o personagem. Aí eu pego histórias. Fiquei curiosa. Eu pego histórias da Bíblia mesmo, por exemplo, como exemplo, tá? Não estou dizendo que está lá no livro. Mas, por exemplo, lá o Jesus com o paralítico, os amigos levando. Então, eu pego e insiro aquele personagem de maneira fictícia. É um livro que eu tenho, tanto por ter sido o primeiro, quanto eu acho que ficou bom, né? Eu tenho que revisar, porque na época eu não trabalhava como revisor e a editora não fez um grande trabalho, então precisa melhorar o texto na ortografia. Mas a gente vai relançar. Agora que tem a ferramenta para conseguir publicar eu quero livros menores, comprar. vai relançar com a graça de Deus. Muito bom, muito bom. E o Elas no Púlpito? O Elas no Púlpito é um projeto que eu tenho também muito carinho, porque ele veio na pandemia, né? Então, eu já estava na rede social assim, há algum tempo. Na verdade, eu era muito do Facebook. O Instagram eu entrei, mas não era muito fã do Instagram. Por ser muito textual, o Instagram é muito imagem. Né? Então, eu demorei muito a entender a linguagem do Instagram. Né? E até hoje não é o meu campo forte, né? O TikTok, o meu campo mais forte é o textual mesmo. E na época da pandemia, então começaram a se multiplicar as lives. Então eu comecei a fazer muita live com outras pessoas e tal. E eu tinha começado um trabalho de um curso. E aí essa também é a vantagem que esse combo, né? Mas que a literatura te dá, de você começar a trabalhar somente em produção de conhecimento. Que é você conseguir dar marcas pessoais daquilo que você está fazendo. Então, eu sempre gostei de homilética e hermenêutica. Era sempre uma das aulas que eu tinha muita preferência por dar em seminário. Então, o que eu fiz? Eu peguei e misturei esse conteúdo com gênero literário, porque a minha ideia era criar um curso de especialista. Porque no básico, você tem 4 aulas de homilética e 4 aulas de hermenêutica. Então, assim, como professor, eu via que ficava muita coisa de fora. Você não consegue aprofundar e fica muita coisa de fora. E eu criei um conteúdo onde tinha isso. No final deram 16 aulas, mas eu fiquei com 12 mesmo para gravar como fixo do curso. Então, por exemplo, eu fiz uma aula sobre palavras, que no seminário você não tem uma aula só sobre isso. Uma aula sobre contexto, que aí tem no seminário, mas você não tem uma aula só sobre contexto, aprofundando. E o grande diferencial do curso foi ter criado conteúdo. Por exemplo, eu criei uma aula chamada Como Pregar Narrativa. Aí eu fui lá estudar a narrativa, do que se compõe a narrativa. Né? Então você tem os personagens, os tipos de personagens, você tem a geografia, você tem o tempo, você tem os diálogos. Então eu trouxe aquilo para uma linguagem de seminário, criei aí gênero inteiro, como pregar poesia, como pregar profecia, como pregar parábolas. Fiz uma aula só de aplicação, que também é uma coisa que você não tem no seminário. Você não te ensina a aplicar, você ensina a aplicar vendo. Enfim, eu criei os 2 cursos e lancei 2 projetos, na verdade. Lancei um projeto chamado Projeto Apolo e outro que no começo, elas não puxam, chamado Projeto Priscila.
Porque tinha os personagens, o Apolo da Bíblia e a Priscila. né? 2 mestres da palavra. Só que o projeto Apolo ele não deu certo. E as pessoas sempre falam isso, é uma verdade, né? Os fracassos, eles compõem o sucesso. Então, assim, ninguém faz sucesso sem fracassar. Então, não tem essa de tudo que você vai lançar vai dar certo, tudo que você vai escrever vai dar certo. Então vai ter coisa que você vai achar maravilhoso que ninguém vai dar a mínima. Vai ter coisa que você vai olhar que não é muito bom, que o pessoal vai amar. Então, às vezes eu escrevo um texto e digo assim, isso aqui é o básico. Mais um pensamento. E o pessoal ama. E tem coisa que eu digo, nossa, caramba, que maravilhoso, e ninguém tá nem aí. Então você não tem controle sobre essas coisas. Você não tem controle sobre essas coisas. E o projeto Apolo não deu certo. Aí logo depois, mas eu já tinha o plano de lançar o Apolo e o Priscila. Eu lancei o Priscila, que era voltar para mulheres. E aí funcionou muito bem. Por quê? Na verdade eu lancei instintivamente, depois eu entendi. Primeiro, a verdade é que para a mulher acessar o púlpito ainda é mais difícil que os homens. Ainda é. Então a mulher ela já tem essa ideia que ela precisa lutar mais, se preparar Solteira, mais, então, etc. Também tem essa barreira. Então, e a mulher geralmente ela também está mais disposta, por motivos históricos, a investir mais em si mesma, ou a ser mais impulsiva naquilo que ela deseja. E talvez também os pregadores eles tenham um pouco de, não sei se é soberba, mas é uma autossuficiência muito grande. Então você vê pouco pregador sentado em sala de aula aprendendo. Muito raro. Você seguir perfil de pregador, o cara fala assim, eu estou aqui num simpósio. Eu estou aqui num aperfeiçoamento. É só dar. E aí depois fica aquela mensagem repetitiva. Quando ele dá a parte do você já sabe que ele vai falar. Ele dá o texto, você já sabe como ele vai pregar do início ao final. Quem é da área, né? Ele não consegue, porque ele não aprende, ele não... E deu muito certo. Na verdade, durante a pandemia foi um projeto que me ajudou muito financeiramente também. Eu fiz 4 ao vivo, fiz uma mentoria. Eu cheguei a assistir umas lives delas no púlpito. Foi. Então, assim, todo aquele conhecimento que eu tinha acumulado, aí me dediquei só ao Elas, fechei o Apolo, né? Hoje tem uma página ainda no Instagram, não tenho trabalhado lá como trabalhei antes, né? Porque, como eu disse, eu estou muito soterrado com literatura, então, mas é um projeto que eu não abandono, porque naqueles 2 anos mais graves da pandemia, me ajudou muito. Me ajudou muito e a gente está falando de uma coisa... ajuda a outra. Então, assim, uma aluna do Elas no Púlpito, por exemplo, me abriu porta no Pará. Fui pro Pará por causa de uma aluna. Nossa, que bacana. Então, assim, não é só o projeto em si mesmo, assim, é uma rede de coisas que você vai abençoando pessoas, vai sendo abençoado e aquilo vai se multiplicando, vai se... Porque às vezes as pessoas, elas têm uma visão, né? A gente vai ficando velho e se a gente for alguém disposto a observar, a gente vai aprendendo. Às vezes as pessoas elas têm um olhar onde elas julgam muita coisa por si mesmas. Coisa pela coisa. Então é igreja pela igreja. Igreja pequena, igreja grande. Igreja com muita gente. Você fez um vídeo essa semana Com passada. gente. Né? Se todo mundo for pregar em igreja grande, quem vai pregar na igreja pequena? Se todo mundo pregar na pequena, quem vai pregar na grande? Exatamente. Então, assim, se todo mundo for capitão de 100, quem vai ser capitão de 10? Então, tudo isso é importante. Mas a pessoa julga coisa pela coisa. Então, aí, por exemplo, alguém pode olhar, o podcast está no 3º episódio, um projeto tem quanto tempo aqui? 3 meses? 4 meses? 6 meses. 6 meses. É um projeto novo. Né? Então alguém pode olhar e pode dizer, não, um podcast grande. Não, um podcast enorme, não um podcast... Então, certamente vai ter gente que vai olhar e vai achar como uma coisa pequena. Só que assim, esses programas que são gravados aqui, que foram gravados aqui, eles podem alcançar coisas muito grandes no mundo espiritual e não só no mundo espiritual. Então, por exemplo, hoje a gente teve uma conversa sobre literatura que vai abençoar você amanhã. Entende? Que vai te ajudar em novos projetos. Alguém pode estar assistindo, isso pode se transformar em uma bênção para você. Ou seja, a gente tem que medir as coisas não pelas coisas, mas pelo potencial que Deus tem nas coisas. E Deus sempre tem um potencial grande. Então, se você vai ali, bota o seu coração, faz o seu melhor, você pode ter certeza que aquilo não volta vazio. Amém. Tanto no sentido espiritual quanto no sentido prático da vida. Né? E o Elas no Púlpito foi isso. Além do Elas no Púlpito, assim, ele na medida dobrou para outras coisas também, pela graça de Deus. Então, a gente toca ainda, peço perdão aí a quem é do Elas no Púlpito de não estar tão atuante. Ele vai voltar. Mas
é um projeto que eu sempre vou continuar, porque realmente... Interessante. E é uma das coisas que eu acredito que, como produção de conhecimento, foi uma das coisas que eu melhor consegui fazer no meu ministério, foi esse curso. Muito bom. Interessante, voltado para mulheres, né? Eu Sim. e Bruna, para a pastora Bruna, a gente conversa muito sobre isso. Eu sinto muita falta de uma representatividade feminina na teologia, na... E aconteceu, perdão de cortar vocês, Não? de outras pregadoras que participavam delas no púlpito, ter ela no púlpito como exemplo e criarem projetos. E passarem a falar para mulheres também. Sabe? Que era uma coisa que não tinha muito. Na verdade, quando eu lancei o Elas, mesmo as pregadoras famosas, elas não tinham ainda esse projetos para mulheres. Aí depois a Helena colocou, depois mais ou menos no mesmo período, até porque a pandemia também ajudou. Então foi assim, e outras pregadoras menores, elas usaram elas como, pô, legal, eu posso fazer isso aí também. E graças a Deus, por quê? As mulheres que elas vão alcançar, parte delas eu nunca alcançaria. Então é por isso que precisa ter múltiplo ministério, porque assim, as pessoas que eu alcanço, eu não alcanço todo mundo. Então eu vou alcançar pessoas que certos professores nunca vão alcançar, e eles vão alcançar pessoas que eu nunca vou alcançar. Então não se trata exatamente de extensão, mas se trata de você, para alcançar todo mundo, para ter um alcance maior, você precisa do capitão de 10, do capitão de 20, do capitão de 30. E nada impede de quem é capitão de 10 um dia ser de 50. Não é? Como também pode não ser e também não tem problema nenhum. É verdade. E o EPAME? Sua participação no EPAME? O EPAME, eu participo do EPAME desde o projeto, né? O EPAME nasceu de uma crise do Júlio. Muito bom, EPAME. Eu conheci o Júlio pregando na ADVIP, né? Assembleia de Deus Vitória, Vida na Palavra, perdão. ADVIP, Assembleia de Deus Vitória, Vida na Palavra. Antes era Vila Pacaembu. Ele era obreiro lá. E quem é pregador, né, assim, sabe que a gente tem dias que é feliz, tem dias que não é tão feliz. E tem igrejas que você vai que você sempre é feliz, parece que gera um negócio ali. Ele foi uma igreja que, até porque também, assim, você acaba direcionando as melhores mensagens, então... E o Júlio, ele já estava nessa coisa de ele pregava, mas também gostava do ensino e tal. E depois de um tempo ele me procurou, falou, André, eu estou em crise, eu quero escrever, me dedicar à literatura, eu preciso de ajuda, eu quero me dedicar mais ao ensino também e tal. Então era mais ou menos essa coisa de um camarada que era conhecido como pregador, queria... Na minha igreja o pessoal me chama de mestre, mas eu... E a gente marcou um almoço no Grande Rio. Ele falou do projeto, eu ajudei ele no primeiro projeto, eu não participei do primeiro projeto, que foi também ali em Queimados, né? Foi com outros professores, mas eu ajudei na organização, divulguei e tal. E a partir dali o projeto foi avançando, né? Já teve 4 edições, se não me engano, e com muita qualidade, né? Com muita qualidade, na escolha das temáticas, na escolha dos professores, e tem a função de despertar ministério, não é só de instruir, né? Aquele slogan que o Júlio criou, o mestre em cada igreja. Então é a ideia assim, de pessoas que estão será que eu fui chamado para o ensino? Será que eu posso fazer? É de olhar e falar, caramba, deixa eu porque assim, eu entendo, na verdade, eu me formei assim, no Ministério do Ensino também assim, que quando você quer alguma coisa, você precisa se inserir naqueles ambientes. Os ambientes ajudam você a entender como aquilo funciona. Então, durante muito tempo, mesmo dando aula, e até hoje eu faço isso, mas hoje menos, eu participava de simpósios para ouvir outras pessoas falando. E aí eu não estava naquele ambiente ainda tanto, mas você vai conhecendo pessoas, você vai trocando, você vai vendo o que é aquele mundo, você vai vendo se aquele mundo faz parte do seu mundo mesmo, ou se você estava só animado. Então, assim, o EPAME, além da instrução, da capacitação, ele também tem essa função de despertar pessoas para o Ministério de Ensino e para fazer essa conexão entre pastores e mestres, no sentido de que o pastor precisa entender o trabalho do mestre, o mestre precisa entender o trabalho do pastor. E o mestre, no seu trabalho local, diferente do meu trabalho, por exemplo, eu também dou aula na minha igreja, mas assim, eu não tenho responsabilidade lá. Meu Ministério de Ensino é para fora. Então, nesse caso, eu tenho pastor, tenho igreja, mas assim, eu não dependo da autoridade, do espaço que o meu pastor vai me dar. Mas na igreja local isso é necessário. Então, cada um tem que entender de onde parte. O mestre está preocupado só com o ensino, só com a palavra. O pastor está preocupado com o rebanho. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui de uma situação.
na igreja que eu congregava antes, que era a Senhora da Zona Sul. Eu fui uma vez dar aula num seminário lá no Vidigal. E o pastor tinha acabado de assumir a congregação, o outro pastor tinha saído. Aí ele me contou de uma mudança que ele tinha feito, que é essa coisa que às vezes é do pastor e do mestre, né? Não houve nenhum conflito lá, mas a ideia ilustra bem. Ele tinha tirado as cadeiras de cima e tinha colocado embaixo. Né? Porque hoje há esse movimento de que você não precisa mais daquelas cadeiras naquele lugar de autoridade, você só precisa de alguém falando. E na verdade, assim, eu sempre preferi ficar sentado embaixo, porque na verdade a expressão comunica. Quando você está de costas, você perde muito. Porque às vezes não é o que a pessoa está falando, mas até a unção comunica Exato. no gestual, no semblante. Né? E aí um presbítero antigo lá falou, poxa, pastor, eu estou aqui há tanto tempo, e o senhor desonra assim a gente, tal. Aí ele pegou e inverteu, botou as cadeiras em cima de novo. Aí falou assim, eu vou esperar mais um tempo, vou esperar essa geração dormir no Senhor, e eu dei essas cadeiras. Então assim, por que eu dei esse exemplo? Porque assim, o pastor, ele não só se preocupa com o que é biblicamente melhor. Ali não tem heresia, não tem erro certo e errado. Tem visão, ou seja, quando você desce, você adota uma postura menos hierarquizada. Só que uma outra pessoa que foi a vida toda naquela, ela acha que aquilo é uma desonra. E é mais fácil você descer do que você trabalhar aquilo no coração da pessoa, ou perder a pessoa, ou as pessoas, porque às vezes alguém vai falar, mas tem 2 ou 3 que estão insatisfeitos. Agora, se para o mestre já não. O mestre diz, não, melhor isso, pronto, acabou. Porque o mestre não está preocupado com o cuidado pastoral. O mestre não está preocupado, o mestre está preocupado em o que é melhor no sentido do texto. Então, assim, se cada um entender o outro, e aí eu falo não só de pastor e mestre, mas de todos os ministérios, haveria muito menos conflito. Os conflitos muitas vezes existem porque as pessoas não entendem de que cada um parte. O evangelista está preocupado em jogar a pessoa para dentro. O pastor está preocupado em consolidar. Ele também está preocupado em ganhar. Mas assim, a função principal dele é consolidar. Então, às vezes, um não vai entender o outro porque um não vai entender a premissa que o outro está, da onde o outro está partindo. Qual é a função do outro no reino. Aí quando a gente entende isso, a gente evita. E o EPAME, também tem essa função, apesar que esse é o desafio mais difícil. Eu acho que esse é o desafio onde a gente está ainda longe de conseguir trabalhar isso melhor. Né? Mas, enfim, é um projeto desafiador e tem sido uma benção participar. E muito obrigado pela cooperação de vocês aí, que vocês também são epamistas. Fruto, né? O Bíblia Desfolhada nasceu do EPAME, né? Olha aí como é que uma coisa interliga na outra, desdobra. desdobra. EPAME. Pois é. No intervalo. Essa coisa do ambiente. Isso. O ambiente, de você estar no lugar e aí você, né? Onde pisar a terra, a planta do teu pé eu te dou, né? Deus disse a Josué. Então você se coloca num lugar e nos lugares, Deus começa a comunicar a você coisas e graças a Deus. Eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão estar assistindo aos podcasts, ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, a todos que vocês fizerem. E vai ter gente que vai começar um projeto porque tá vendo isso aqui. Amém. Pode ter certeza. Uma hora vai chegar o testemunho. Por exemplo, a ideia do livro eu sempre desejei, sempre foi um sonho meu escrever um livro. Mas o que me ajudou muito foi o PLA. O grupo que a gente tem de mulheres, que a Bruna é administradora. Então, assim, ali no PLA, que eu comecei a me desenvolver mais, já sou professora de EBD ali, né, Bruna? Escrevendo, postando vídeo. Texto, e cada mulher traz o seu entendimento acerca do mesmo texto. Né? E aí a Valéria é textão. E aí a gente fica lendo ali devagar. Professora de EBD. É muito bom, muito bom. Eita, que bom. Muito legal. E o mestre André também é um homem muito frutífero, né? E ele agora, além desses diversos projetos que ele tem, ele também inaugurou um curso básico de teologia. Gente, Deus abençoe o mestre André. Juntamente com o professor Leandro Rodrigues. Sim. Então, aí eu vou abrir, né, para falar do curso, mas tem uma outra coisa importante que é o seguinte. A gente entender a nossa característica. Por quê? Muitas das vezes existem coisas que estão dando certo e as pessoas entendem que você tem que fazer aquilo. Então, por exemplo, eu sempre tive essa característica de diversificar, de ser multifacetado. Porque uma hora eu entendi que o meu ministério era a palavra no sentido geral. Então, quando o Elas no Púlpito estava dando muito certo,
eu estava fazendo também o curso de formação de pregadores que eu fazia nas igrejas, o mesmo conteúdo, mas nas igrejas. Estou dizendo assim, não, por que você não fica aí você pode ganhar muito dinheiro e tal, fica só nisso, porque hoje o que vale é o especialista que... E é uma realidade, não é? E aí eu falo de teologia sistemática, falo de teologia bíblica, falo de teologia pública e escrevo. Só que assim, o meu jeito do meu ministério funcionar é esse. Não adianta eu querer fazer uma mutilação para encaixar naquilo que hoje funciona melhor. Eu tenho que entender como funciona a minha personalidade, como funciona o meu ministério e, lógico, existem ênfases. Então teve um momento que eu estava mais ligado a elas no púlpito, outra vez eu estou mais ligado à literatura, outra vez eu posso estar no mesmo, eu estou muito ligado a ensino, fazendo muita área de ensino. E a gente percebeu, né, que era necessário lançar um curso que fosse maior do que esses cursos de habilidade, né? Porque, por exemplo, curso de escrita, eu tenho um curso de escrita também, é habilidade. Curso de pregar é habilidade. Então precisa de um curso de conteúdo. Só que você sozinho, mesmo 18 meses, que esse deu uma reduzida, né? Não é 2 anos, é pesado você fazer 18 meses, toda semana, produzir aula. E aí o Leandro é um excelente professor e a gente entendeu de fazer junto, cada um faz um mês, cada um produz conteúdo, dá aula, online, fica gravado e graças a Deus deu certo, né? Eu fiz a primeira aula de Pentateuco na segunda-feira passada. Daqui a 2 dias vou fazer a segunda aula de Pentateuco. E de repente, quem sabe, não, depois disso vira um bacharel, né? Quem sabe? É uma ideia que pode vir a acontecer. Muito bom. E o importante é isso, que no final, se eu for juntar, desde que eu comecei a dar aula, desde que eu comecei a pregar, mas principalmente dar aula, que dá aula, você esquece o nome do pregador, mas não esquece o nome do professor. O professor fica marcado. Se eu for juntar, assim, quantas pessoas eu alcancei, você chega e fala, poxa, foi gente pra caramba. Sabe assim? Porque tem gente que acha assim, não, porque eu tenho que falar pra 1000 pessoas. Se você falar pra 20, 30 a vida toda, no final você vai ter falado pra 30, 40 mil pessoas. Verdade. Então assim, você vai somando as coisas que vocês fazem igual vocês somam, aí se vocês olharem pra trás, vocês vão ver, poxa, a gente falou pra muita gente, tá falando pra muita gente, né? Então isso foi mais uma forma de alcançar pessoas e tem sido uma benção e eu estou muito feliz com o resultado. Graças a Deus. Deixe, por favor, um conselho para as ovelhas, uma palavra para os mestres, para os alunos. O que o senhor daria de conselho para as ovelhas? Acautelai-os. Acautelai-os, ponto. Para as ovelhas, a ovelha precisa conhecer a voz do seu pastor, né? Então, leia a Bíblia, ore, busque, aprenda, evolua, cresça. É normal, a gente chega na igreja e a gente não sabe nada. Eu cheguei na igreja e eu era uma esponja, tudo que falava, que eu não tinha repertório. Mas assim, tem pessoas que, igual o escritor de Hebreus vai dizer, vocês já eram para ser mestres. Então assim, essa palavra de mais de exortação nem é para quem está começando. Quem está começando é ingênuo mesmo, precisa ser, é o tempo da ingenuidade mesmo. Mas você que está caminhando há um tempo, que você já devia estar muito na frente, está atrás, está na hora de correr atrás do prejuízo. Para os pastores, é nossa responsabilidade, é cuidar de vocês, cuidar do rebanho e fazer confrontos e mostrar a palavra de Deus e demonstrar o que é o erro, né? E para a gente que é ensinador, é fazer o nosso trabalho, cumprir a nossa vocação. Às vezes é angustiante, mas eu penso, bom, a igreja é do Senhor, o Senhor está cuidando da igreja. O que eu posso fazer é a minha parte, fazer o meu melhor. E é o que a gente está tentando fazer, é o que vocês estão tentando fazer também. E no final não chegar lá de mão vazia. Não chegar só com folha, né? Essa semana eu estava estudando aquela passagem de Marcos, quando Jesus está em Betânia e teve fome. Né? E aquela palavra ficou martelando na minha cabeça. Hoje de manhã ainda conversei com o Leandro, conversando com ele, eu falei assim, se Jesus tiver fome, o que ele vai encontrar na tua figueira? Né? Jesus olha de longe, a palavra vai dizer que ele avista de longe, ele está com fome, ele vai na sede de ter fruto. Não tem. Mas não tem fruto. Né? Então que nós, né, enquanto ensinadores, enquanto pregadores do evangelho, né, amigos, né, que possamos
ter frutos, gerar frutos, dar frutos, né? O meu desejo é que o seu curso de teologia, os seus projetos, os seus livros, né, gerem frutos. A Valéria falou, né, o mestre André é muito frutífero, e é. Né? Então, que o nosso desejo é que cada um de nós possamos ser, né, frutíferos. O mestre André falou uma frase muito interessante, e ele falou também que outras pessoas vão assistir, eu creio nisso, e que vão entender o que ele falou, né? Você falou, a gente tem duas coisas a fazer com a nossa frustração: ou permanecer frustrado e se enterrar naquilo, ou a sua frustração ser um impulso, né? Para que você avance, para que você pegue aquilo e use como trampolim, né? E não pare, né? E que a pessoa prossiga, né? Então, com toda certeza terão pessoas assistindo esse podcast, né? Em meio às suas frustrações pessoais, ministeriais, né? Quantas frustrações ministeriais nós já tivemos ao longo aí do nosso percurso, né? Mas o importante é não parar, é não estagnar, é não pegar essa frustração, né, e fazer da sua ferida aberta para sempre, chorar, se lamuriar em cima da frustração, mas trabalhar em cima daquilo ali e avançar, né? E aí a gente já está partindo aqui para o final. Eu quero novamente agradecer aos nossos ouvintes, novamente agradecer ao nosso público, você que assiste Bíblia Desfolhada. A Valéria é aquela que impulsiona, ela fica, vamos maratonar, vamos assistir. Né? E é isso, é assistir, é curtir, né? Comentar, seguir, né, os nossos convidados nas redes sociais, né? Agradecer mais uma vez, mestre André, a sua participação, né? O seu tão de pronto, o seu sim, né? E a gente vê nisso Deus, né? Eu e Valéria, a gente está desenhando, né, já estamos desenhando a agenda de 2025, e eu falo com ela, eu falei, no Bíblia Desfolhada estará quem Deus quiser. Porque às vezes nós desejamos que X, Y esteja, mas Deus é quem vai definir, Deus é quem vai decidir, Ele é quem vai autorizar quem vai estar aqui, né? E eu me sinto assim muito, muito feliz, né? Essa é a palavra, muito feliz, né? Depois de tantos acontecimentos, muito feliz de poder estar aqui hoje, poder te ouvir. Ficaria assim, eu voto no churrasco. Sábado com café da manhã, a gente começa com um bom café da manhã, com uma palavra de saudação. Um ano de podcast, a gente pode reunir todos os convidados. Churrasco rolando. Churrascão, Júlio, André. Eu ficaria por horas. Conversa teológica. Ficaria por horas te ouvindo, porque é muito bom. Que o Senhor, Ele te abençoe. Amém. Que o Senhor, Ele possa frutificar o seu ministério. Possa te levar em lugares que você nem imaginou ainda. Porque tem lugares que a gente imagina e tem lugares que a gente não imagina. Sim. Que o Senhor, Ele possa te levar, te colocar em lugares, né, para alcançar. Porque eu falo muito isso, nós somos instrumentos do Senhor. Né? Nós precisamos nos disponibilizar como instrumento que Ele quer usar, que Ele vai usar. Ele está afim. Né? Você quer ser curado? Quero, então seja curado. Né? O Senhor é esse. Então o Senhor, Ele tem muito ainda a fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus planos, sobre o seu projeto, sobre a sua saúde, né? Que Ele te cerque como Ele tem te cercado e que o Senhor só avance. Mais uma vez, muito obrigado por o Senhor estar aqui. E eu queria pedir para o senhor deixar aí suas redes sociais, indicação de livros, além dos seus. Gente, Tadeu, até eu agora tô... Até eu. Filme, se quiser indicar algum filme, falar sobre algum filme. Agora a palavra é sua, deixa aí suas redes sociais. Eu quero agradecer aos professores aqui por esse convite, a Bíblia Desfolhada. Desejar que Deus continue abençoando, que vocês continuem perseverando nesse trabalho. Nas redes sociais, você vai achar lá André Luz Mestre no Instagram, o mesmo nome no Facebook e o mesmo nome no TikTok. Tá no TikTok também. E lá eu tinha começado como um perfil do Elas no Púlpito, mas depois acabei mudando, né? Vi que ia ter dificuldade de produzir conteúdo específico, acabei mudando. Mais fácil produzir conteúdo geral, né? Porque ficar focado ali no caso. E tem também o perfil do Elas no Púlpito. @Elas no Púlpito, tem muito conteúdo fixado no canal. Então, por exemplo, a pessoa entrar agora, ela tem ali, eu fazia muito lives de 1h30, 1 hora,
tem vídeos curtos, então, e tem coisas ali, por exemplo, que nem no curso tem. Por exemplo, tem uma live que eu tenho lá de 1 hora falando sobre sermão exortativo. Como é que exorta, quais são as dificuldades, quais são os perigos, etc, etc. Então, você que prega, acesse lá. Mesmo você que for homem, pode acessar, liberado. Tem os intrusão lá, tem os intrusos. Os infiltrados. Tem uns infiltrados lá que eu vejo que fica lá sendo abençoados pelo conteúdo. Sobre literatura, o meu conselho, não vou dar um livro específico, mas vou dizer o seguinte: consuma teologia, mas não se restringe à teologia. Tá? Ou seja, se você quer ampliar o seu conhecimento de maneira a ser um bom pedagogo, um bom professor, um bom teólogo, você precisa abraçar a literatura como um todo naquilo que é bom. Né? Então, leia história, leia romance, leia poesia, porque o vocabulário teológico ele é restrito. Há uma gama de palavras que você usa na teologia. E se você quiser ter um vocabulário linguístico maior e maior capacidade, você precisa alargar. Né? O último livro que eu comprei, eu até postei e falei assim, eu estou pagando um pecado aqui que eu não tinha nenhum livro de Machado. Aí eu comprei um livro de Machado de Assis. Esse ano eu estou com a proposta de ler os grandes nomes da literatura brasileira, que é justamente essa para poder captar dessas pessoas, né, como é que eles constroem os textos deles, etc. Então, leia de maneira primordial a Bíblia, leia livro de teologia, mas também esteja aberto a outro tipo de literatura. No cinema, eu gosto muito de cinema, mas eu vou ter dificuldade de lembrar nomes de filmes. Tem um que eu acho que é 12 anos de escravidão, que conta a história de um escravo que se libertou, que eu acho interessante porque ali também tem um pouco de teologia nesse filme. Legal. Eu tenho quase certeza que chama que é esse nome, 12 anos de escravidão. De cabeça agora, apesar de engraçado, eu gosto bastante de cinema, mas como eu fui pego desprevenido, eu não consigo lembrar outras indicações, mas assim, eu gosto muito de filmes que tenham relação com biografias. Por exemplo, eu não assisti ainda, mas o filme do Napoleão, o da bomba atômica, Open alguma coisa. Enfim, esses filmes que têm conotação histórica são filmes que você consegue aprender bastante. Sim. Então são filmes que eu particularmente gosto muito. Aí fico devendo essa dica de cinema mais aprofundada para depois. Alguma consideração, Val? Quero agradecer aos ouvintes. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus permitiu esse terceiro episódio com o mestre André. E eu só tenho a agradecer. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. E ore pelo Bíblia Desfolhada. Carecemos das suas orações. Que Deus assim venha te abençoar de forma tremenda a sua vida. Que os episódios que aqui são lançados foram no intuito de trazer o conhecimento bíblico de forma simples para te abençoar, caro ouvinte. Que você não deixe de ler a palavra, de buscar o conhecimento do Senhor. E eu creio que Deus assim irá te abençoar muitíssimo. Esse é meu agradecimento. Obrigado por estar até aqui conosco. Que Deus te abençoe. Finalizamos então mais um episódio do Bíblia Desfolhada. Amém. Amém.